Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Cresce no Maranhão o número de pessoas curadas da Covid-19. Bloqueios restringem circulação de veículos no centro comercial de Caxias. Polícia apreende quase 300 quilos de maconha dentro de carro em Governador Newton Belo. Anvisa alerta sobre o aumento de intoxicação por produtos de limpeza. E ainda, quebradeiras de coco Babaçu confeccionam máscaras durante a pandemia. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa a edição de hoje mostrando histórias de quem conseguiu vencer a Covid-19. Em todo o Maranhão já são quase 3.000 pessoas que enfrentaram a doença e viram a rotina e o estilo de vida mudarem. Para Maírla, depois do resultado positivo, veio a mudança de comportamento em casa. Ela e o marido foram diagnosticados com a Covid-19. Com um bebê recém-nascido e uma criança de 8 anos, a rotina teve que ser modificada. Os cuidados que a gente teve foi limpeza na casa, evitar de sair mesmo, o máximo possível, comprar comida em farmácia. Quem vai é uma pessoa só, no caso sou eu, né? E máscara, álcool em gel e casa limpa. Tadna e o marido também foram infectados. Dias com sintomas como falta de ar, febre e dor no corpo, comuns a quem está acometido com o coronavírus, que ela não consegue esquecer. Uma doença que realmente é muito séria, é muito ruim, os sintomas são bem ruins, nós não sabemos o que vai acontecer. E como tem um bebezinho em casa, tem que realmente redobrar os cuidados, além de ter que ficar em isolamento, não poder ter a ajuda de outras pessoas. Quem já se recuperou, agora sente o alívio e a certeza de que a doença precisa, sim, de cuidados especiais. Cláudio, por exemplo, paciente número 1 a sair da UTI, lembra dos dias difíceis da batalha pela vida. Foi aqui onde eu vivi a minha maior batalha da minha vida. De longe, esse momento foi o momento que eu passei mais perto da minha morte, na angústia e do medo. Aqui no estado, até o momento, segundo o último boletim da Secretaria de Saúde, são 2.298 pacientes recuperados. Este médico explica que critérios são levados pela Organização Mundial da Saúde para considerar a cura. Se o paciente tem um teste positivo previamente que confirme que ele pegou o coronavírus, como critério de cura, a gente tem também, se ele apresentar 2 testes negativos, né, com pelo menos um dia de intervalo entre esses testes, que seria a sorologia ou até mesmo o teste rápido. A esperança com o número de pacientes recuperados no Maranhão, que só aumenta, também traz um alerta. Os protocolos utilizados até o momento são experimentais e os medicamentos só podem ser utilizados com prescrição médica. O tratamento ele ainda é, de certa forma, experimental. E todos os dias, mesmo esses protocolos, a gente tem todos os dias, são atualizações que vão acontecendo. Todo dia a gente é atualizado por várias sociedades, até mesmo pela Organização Mundial da Saúde, mas que vem apresentando uma boa resposta desse tratamento. Fora isso, todos os dias mostramos e acumulamos histórias positivas, como a de Dona Maria do Socorro, que sob aplausos deixou a unidade de terapia intensiva. E agora tem uma oportunidade de recomeçar a vida depois de vencer o coronavírus. E a gente espera que o número de curados continue aumentando e o número de pessoas infectadas comece a reduzir, mas ainda não chegamos lá. Mas 3 municípios maranhenses registraram casos de Covid-19. Agora o número chega a 198. Isso de acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. 1.336 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e particular e mais de 9.200 seguem tratamento em casa. Quase 3.000 pessoas já estão recuperadas, como você acabou de ver, inclusive, na reportagem, e, infelizmente, o número de mortes continua subindo. Os dados já ultrapassam 600 óbitos. Mas, por outro lado, os casos suspeitos apresentaram uma queda e mais de 12.000 exames da Covid-19 foram descartados.
Pesquisadores que avaliaram as medidas de isolamento social adotadas até agora no Maranhão apontam que as ações foram corretas e, inclusive, analisaram uma redução no número de mortes. As imagens feitas durante o período do fechamento total apontam uma diminuição na movimentação de pessoas nas ruas da capital e região metropolitana. A medida surtiu o efeito esperado. Um estudo baseado nos números apresentados mostra que o fechamento total, o chamado lockdown, aliado a outras medidas restritivas, realmente surtiu o efeito. O número de mortes previsto para o período era bem maior. O pesquisador Allan Kardec é o responsável pelo monitoramento da curva de contágio. Para ele, o estudo comprova que o isolamento social é o melhor caminho no combate à disseminação do vírus. Por conta do lockdown, por conta da atitude da sociedade, por conta da atitude e das ações do governo, foram evitados óbitos, foram evitadas mortes, entre 20 e 30 pessoas. Nós acreditamos que temos que continuar com as medidas de afastamento e as medidas que foram sugeridas, que estão sendo tomadas em relação à quarentena e de afastamento social. A pouca movimentação nas ruas durante o período refletiu nas unidades de saúde. O lockdown a gente já observa resultados do ponto de vista das unidades. Eu afirmava durante toda a semana passada que as nossas UPAs, que são a porta de entrada aqui de São Luís, elas já sentiam bem menos pressão do que nas semanas anteriores. A UPA da Araçagi, por exemplo, a ala vermelha, que esteve lotada durante semanas, os 6 leitos de ala vermelha, que são uma espécie de UTI, estavam vazios. Então, isso quer dizer que a gente, de fato, o lockdown resultou em importância, diminuição da contaminação da doença na cidade. Olha, daqui a pouco a gente fala sobre o movimento com a reabertura do comércio Imperatriz. E ainda, bloqueios restringem circulação de veículos no Centro Comercial de Caxias. De volta com o Jornal da Difusora e com a reabertura do comércio Imperatriz, o foco passou a ser o cumprimento das medidas para garantir o distanciamento entre as pessoas. A movimentação nas lojas foi considerada tranquila nesta terça-feira. A fita de isolamento na frente das lojas é obedecendo às normas de flexibilização do comércio, que depois de vários decretos municipais proibindo os serviços não essenciais, agora foram autorizados. No segundo dia de funcionamento, a movimentação no calçadão de Imperatriz foi de poucas pessoas. Há também muitas lojas que continuam fechadas, mas segundo o presidente da Associação dos Lojistas do Calçadão, Jardson Lucena, foi bem melhor que o primeiro dia, com a flexibilização iniciada na última segunda-feira. Esse fator de pouco movimento, primeiro as pessoas estão ficando em casa, em isolamento, para se manter a segurança da própria saúde. E o segundo momento é porque muita gente está se habituando a trabalhar de forma online, fazer pedidos online, delivery e drive-thru. Então tem muita gente que está acostumada a isso, que já está pegando esse novo hábito. As compras têm sido assim. Quem sair de casa para ir a alguma loja, a escolha é feita na porta do estabelecimento. Você diz o que quer e o vendedor pega para você. Ou se não, o produto pode continuar sendo comprado de casa. Mesmo com a flexibilização do comércio, que permite a abertura de lojas que trabalham com serviços não essenciais, mas nas modalidades delivery e drive-thru, a Prefeitura vai continuar fiscalizando para garantir as medidas de segurança. A Secretaria de Planejamento Urbano, a Vigilância Sanitária, a própria Guarda Municipal, o número é pequeno, não tem como a gente fiscalizar a contento mais de 1.000 ou milhares de pontos comerciais, de estabelecimentos. Mas a gente conta muito com a conscientização do nosso comerciante, do nosso empresário. As pessoas ainda com uma certa prudência, a fiscalização é importante e de Imperatriz a gente segue para Caxias. Por lá, as principais ruas do centro comercial foram bloqueadas hoje. A medida tenta evitar aglomerações e prevenir novos casos de Covid-19.
O bloqueio de tráfego para veículos automotores ocorreu nas ruas do Centro Comercial, medida da Prefeitura de Caxias através de ações dos órgãos de trânsito e segurança pública, com base no decreto de número 156, de 17 de maio. A medida se estende até o dia 31 deste mês. Nesse período vai ficar totalmente fechado, não vai ter acesso aos camelôs, a carro, tudo vai estar fechado. Essa semana está fechado para que a gente tenha noção do que poderá acontecer com essas interdições. Entre as medidas contidas no decreto, há que proíbe a aglomeração entre mototaxistas e estabelece regras de distanciamento de 2 metros entre as motos e os pedestres. Quem descumprir as regras referentes ao bloqueio das ruas poderá ser punido. Se um carro estiver dentro do circuito que está, ele furou a barreira ou entrou na contramão, será multado. Lógico que a gente tem que respeitar os moradores, a gente sabe que é uma área que tem morador e a gente vai respeitar. Antes do bloqueio, equipes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, com apoio da Polícia Militar e Guarda Municipal, estiveram pela manhã informando aos vendedores ambulantes, lojistas e pedestres sobre o fechamento do comércio não essencial, assim como o bloqueio do tráfego. Para seu Marcelino, que vende seus produtos na região da Praça da Matriz, o bloqueio compromete as vendas de quem precisa sustentar a família e ganha pouco, mas reconhece a necessidade da medida. Obedecer para ver que a gente acaba com esse negócio, né? E que não fizer assim, não acaba não. A população tem que dar sua contrapartida. Estamos fazendo, o governo municipal está fazendo várias intervenções, mas se faz necessário a contrapartida da nossa população. Muito bem, agora a gente muda de assunto porque uma operação da polícia apreendeu mais de 200 quilos de maconha dentro de um carro no interior do estado. Durante a abordagem, um homem foi preso. A droga foi apreendida no município de Governador Newton Belo, no interior do Maranhão, distante aproximadamente 300 quilômetros da capital São Luís. Ao todo, quase 280 quilos de maconha, que foi apreendido pela polícia. A droga estava escondida em um carro. O veículo também foi apreendido pela polícia. Após a abordagem policial, uma das pessoas que estava dentro do veículo acabou sendo presa. Um outro homem conseguiu fugir, mas a polícia continua trabalhando no intuito de capturá-lo. A polícia chegou até os criminosos e a apreensão dos tabletes de maconha por meio de denúncias encaminhadas ao WhatsApp da Superintendência de Narcóticos. Na manhã de ontem, recebemos a informação que o veículo estava em direção a Zedoca, quando solicitamos o apoio da Delegacia Regional de Zedoca para que fosse montada uma barreira e tentasse identificar o veículo. Nós já possuímos a placa do mesmo modelo do carro, repassamos tais informações para os policiais da Regional de Zedoca, os quais montaram uma barreira na cidade de Governador Newton Belo, local em que o veículo passaria. Por volta das 9 horas, esse veículo passou, rompeu a barreira, dando início a uma perseguição policial. Segundo a Superintendência de Narcóticos, nos últimos 2 meses, quase 600 quilos de droga do tipo maconha foram apreendidos. Tivemos aí 3 missões exitosas nesses últimos 2 meses. Foram 3 apreensões que chegaram a quase 600 quilos da droga conhecida por maconha, né? Todas eles aqui na região interior do estado. Nós podemos citar a de Itapecuru, que foi anterior a essa, a região de troncamento ali, e uma na cidade de São Luís do Tide. Todas essas também com grande volume de droga sendo transportada em veículos próprios, de pessoas que iriam revender, redistribuir em outras cidades aqui da região do estado. Denúncia sendo importante mais uma vez. Daqui a pouco a gente fala sobre o aumento de intoxicação por produtos de limpeza, que já passa de 20%. E ainda, quebradeiras de coco babaçu ajudam na confecção de máscaras caseiras durante a pandemia. Estamos de volta e olha só, passa de 20% o número de pessoas intoxicadas por produtos de limpeza. Uma nota técnica foi divulgada pela Anvisa para conscientizar a população sobre o crescimento dos casos em todo o país. O documento faz orientações importantes, tanto sobre o uso quanto o armazenamento dos chamados saneantes de uso domiciliar. São os produtos utilizados na higienização e desinfecção de superfícies. O que está acontecendo é que a população em geral está exagerando na utilização desses saneantes sanitários. E muitos deles, inclusive o álcool 70, ele é tóxico se utilizado de forma inadequada.
O álcool 70 líquido, por exemplo, ele é mais indicado para a higienização de superfícies e muitas das pessoas estão usando de forma direta nas mãos. A nota técnica foi elaborada com base em dados do Centro de Informações e Assistência Toxicológica. Eles mostram que, de janeiro a abril, em apenas 3 meses, 1.540 adultos foram intoxicados, um crescimento de 23,3% se comparado ao mesmo período do ano passado. Algumas medidas são essenciais para garantir um uso adequado e seguro. Mantenha os produtos fora do alcance de crianças. Evite o armazenamento com embalagem diferente da original e sem etiquetas. Leia e siga instruções de uso no rótulo. Inutilize embalagens vazias. Evite a mistura de produtos químicos. Com a nova realidade, a mudança de hábitos se torna necessária na hora do manuseio e aplicação dos produtos para evitar problemas na pele. O especialista alerta para os cuidados ideais. O que devemos fazer para estar prevenindo? A utilização de máscaras, para não estar aspirando essas substâncias, a utilização de luvas grossas e também ter o hábito de estar hidratando as mãos diversas vezes. O ideal é, cada vez que a gente estiver lavando essa mão, colocar uma gotinha de hidratante nas mãos para evitar esse ressecamento e, consequentemente, evitar a dermatite. Está feito o alerta, então. E na região tocantina, quebradeiras de coco-babaçu estão faturando uma renda extra com a confecção de máscaras de tecido durante a pandemia. A rotina de trabalho da Maria de Lourdes começa cedo. Devido à pandemia, ela trocou as palmeiras e as ferramentas de quebra-coco-babaçu para confeccionar máscaras, pois antes da quarentena, toda a renda dela era oriunda da venda do azeite de coco, mas ela teve que buscar outros meios. As máscaras produzidas vão ser compradas por uma empresa e doadas a famílias de colaboradores e grupos prioritários, por conta do maior risco de exposição do novo coronavírus na região. Apesar da crise que a gente está passando, mas foi ótimo essas rendas que a gente teve agora, que a gente pegou agora. A fabricação das máscaras faz parte do projeto de uma empresa de papel e celulose da região que está contemplando famílias como a da Maria. A ideia é, além de gerar renda para essas famílias, alinhar outras iniciativas acerca da prevenção e combate à Covid-19. Além da Maria, outras 34 artesãs e costureiras locais têm uma missão. No total, são 21 mil máscaras de tecido a serem confeccionadas para todo o estado. Antes de iniciar a produção, as costureiras receberam treinamentos remotos, com vídeos mostrando todas as etapas da produção, seguindo rigorosamente as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, e também uma cartilha com normas de segurança e higienização durante a fabricação. Só em Imperatriz, a expectativa é de que 11 mil pessoas sejam beneficiadas inicialmente. Muito bem, as reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. E para acessar, você já sabe, basta acionar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que aparece aqui do lado esquerdo na sua tela. E a gente encerra a edição de hoje com imagens ao vivo da Avenida Litorânea, aqui em São Luís. Imagens que, mais uma vez, lamentavelmente, chamam a atenção pelo grande fluxo de pessoas lá no momento, na noite desta terça-feira. Muita gente que resolveu ir passear ou fazer atividade física. Lembrando que o lockdown terminou, mas as medidas de distanciamento social permanecem. Uma ótima noite para você e até amanhã.